Mateus 24, 3 a 8, nos diz: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Como a gente comentou, o princípio das dores são sinais físicos, mas ainda não é o fim. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, o Senhor nos diz: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos e enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, esses são os sinais comportamentais. Devemos fugir deles também. Então, nós vemos que os princípios das dores, os sinais físicos e os sinais comportamentais, nós já os temos. Mas, para a volta do Senhor acontecer, ainda existe uma condição, que é a revelação do homem da iniquidade, o anticristo. Então, além dos sinais físicos e comportamentais, há necessidade que o anticristo seja revelado. E outra coisa, a necessidade que o evangelho seja pregado a toda a terra, a todo mundo. Em 2 Tessalonicenses 2, versículos de 1 a 3, a palavra nos diz: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, ou seja, o anticristo. Então, ainda que tenhamos sinais físicos e comportamentais, o anticristo ainda não se manifestou. Outra condição, está em Mateus 24 a 14, que a gente já leu, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então o evangelho precisa ser pregado, e a pregação do evangelho é feita pelos que creem no Senhor. E isso é uma condição também para o Senhor voltar. O avanço tecnológico, lógico, tem nos facilitado a levar o evangelho a mais pessoas, a mais nações, a mais povos. Pode-se até afirmar que não há povo ou nação na terra que não tenha ouvido falar do Senhor. O Senhor ascendeu no Monte das Oliveiras e voltará no mesmo local. Nós vemos isso em Atos, capítulo 1, de versículos de 6 a 12. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Vocês veem que desde que o Senhor esteve aqui pela primeira vez até a sua volta, já se falava nos fins dos tempos, da restauração do reino de Israel. Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, que subiu aos céus, virá do modo como o vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, Monte das Oliveiras, que dista daquela cidade tanto como a uma jornada de um sábado, cerca de 1 quilômetro. Então o Senhor subiu
aos céus no Monte das Oliveiras e voltará no Monte das Oliveiras. Mateus 24, 36 diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, somente o Pai sabe a data da volta segunda volta do Senhor. Não há uma data pré-estabelecida para podermos apressar ou atrasar a vinda do Senhor. Aí fazemos uma comparação com o primeiro julgamento do Senhor, o primeiro julgamento de Deus na terra, que foi na época de Noé. Noé fez uma arca no deserto, levou quase 100 anos fazendo aquela arca. Muitas pessoas o ridicularizaram, porque como vai fazer um navio, uma arca, no meio do deserto, onde não chove? Mas chegou o dia e veio o dilúvio. E apenas Noé e sua família foram salvos. Entraram na arca e foram salvos. A arca tem o significado da igreja. O Senhor voltará quando a igreja estiver pronta. Apocalipse 21, versículos 1 e 2. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. A igreja, ela nasceu já vitoriosa no Senhor e se prepara para um casamento, que é o casamento da igreja, que é a noiva, com o Senhor, que é o esposo. Na primeira vinda, nós temos um reino espiritual, que é o próprio Senhor Jesus, quando ele veio para a terra como homem. Na segunda vinda, nós teremos um reino espiritual, que é a volta do próprio Senhor, e também um reino de dimensões físicas. Isso nos é dito na parábola das 10 minas, em Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 13 e 15 a 17. Ouvindo ele estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 outras minas. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Então aqui a parábola equipara as minas às cidades. O dom que o Senhor deu a cada um de nós, pelo menos um, para outros 5, para outro 10, precisa ser multiplicado e não enterrado ou guardado sem função, como fez aquele que recebeu uma mina. Desta forma, estaremos consolidando nossa entrada no reino dos céus, no reino milenar. A nossa transformação, ela é interior. Não iremos ser transformados de fora para dentro. Não serão apenas as estruturas sociais, mas a nossa alma precisa ser transformada. Em Lucas 17, versículos 20 a 21, o Senhor nos diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino dos céus, o reino de Deus, está dentro de vós. Então, o Senhor, como Espírito, a quem creu, a quem recebeu o Senhor, ele está no nosso espírito. Então, esse é o reino que vai nos transformar, que vai nos fazer entrar, primeiramente, no reino milenar e depois fazer parte da Nova Jerusalém. A nossa pátria, ela é celestial. A nossa transformação vem pela cruz de Cristo. Filipenses 3, versículos 16 a 21, diz o seguinte, no versículo 17: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles, esses que são inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. A nossa pátria está nos céus, a pátria de glória.
A esperança da vinda do Senhor leva a que nos purifiquemos a nós mesmos com a santificação. Então, através da santificação que nós somos transformados. E isso é obra do Espírito Santo em nós. 1 João 3, versículos 2 e 3 diz o seguinte: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A santificação no nosso coração, o coração na Bíblia é a nossa consciência, que é parte do Espírito, mais a nossa alma, mente, vontade e emoção. Então, a santificação aqui em 1 Tessalonicenses 3, versículo 3, diz o seguinte: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Então, a santificação ela será por inteiro, espírito, alma e corpo.